Eu estava passeando pelo YouTube quando eu me deparei com um vídeo de um canal que eu não conhecia, de uma moça chamada Juliana Lopes. E aí, o título do vídeo dela me chamou a atenção, eu decidi assistir e olha, foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Eu achei o vídeo simplesmente formidável. Ela já inicia o vídeo dizendo que aquela mensagem Deus havia colocado no coração dela. E, para mim, sem dúvida alguma, foi uma mensagem de Deus, porque o vídeo é bastante inspirado. Inclusive, aquele vídeo me inspirou a fazer este vídeo aqui. Este vídeo aqui, não estou dizendo que ele foi inspirado por Deus, não, tá? Ele foi inspirado por aquele vídeo. Ele é uma imitação descarada do título do vídeo dela. Aliás, se vocês quiserem assistir ao vídeo dela, eu acho recomendável, basta procurar aqui mesmo no YouTube pelo mesmo título deste meu vídeo aqui, porque este meu vídeo aqui imita o título do vídeo dela. Então, me perdoa, Juliana, eu tive que realmente imitar. Caso algum dia ela veja, né, já está aqui o meu pedido de desculpas. Mas no vídeo ela começa fazendo uma análise dos capítulos 13 e 14 do livro de Números. Neste capítulo há um drama pelo qual passa o povo de Deus. E o drama é o seguinte: Deus havia prometido àquele povo uma terra, e não seria qualquer terra, seria uma terra maravilhosa. Esta terra é muitas vezes descrita como uma terra onde vai jorrar leite e mel, que indica que é uma terra maravilhosa, muito próspera, uma terra que tem tudo para que um povo fique muito bem, seja suprido e viva com muita felicidade. Aí são eleitos alguns líderes do povo para ir até a terra, averiguar se era de fato aquela terra, se era como na promessa, e enfim, eles vão. Quando eles chegam lá, eles sim percebem que é uma terra formidável, sim, de fato, como diz a promessa, nela brota leite e jorra o leite e mel. No entanto, a terra era guardada por um povo muito grande, muito poderoso, muito forte e muito violento. Então, tirar aquela terra das mãos daquele povo seria algo terrível. Quando eles voltam com esta notícia, há um desânimo geral. Puxa, Deus havia prometido. Puxa, né? Lá está a terra, e ela de fato como estava na promessa, contudo, olha que dificuldade. Este é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar em relação a esta mensagem. É a dificuldade. Quando aqueles que têm uma promessa, eles se defrontam com uma dificuldade. E muitas vezes esta dificuldade, ela desanima. Muitas vezes essa dificuldade, ela leva a um descrédito. Mas eu gostaria que tu soubesse o seguinte, que o fato de Deus ter reservado para ti uma bênção não quer dizer que não haverá dificuldade, que não vai ter ainda uma guerra a ser travada. Isso é muito, mas muito importante que tu saibas. Porque, como eu já disse, este é um fator que suscita desânimo em muitas pessoas. As pessoas ficam se questionando, né? Puxa, Deus é um Deus que não mente, né? Como diz a Bíblia, eu sou Deus, eu não sou homem. A minha palavra não muda, eu não mudo. Eu sou um Deus cumpridor das minhas promessas. Então, se Deus prometeu, aquilo vai se realizar. Mas, diante da dificuldade, muitas pessoas se questionam. Não é que elas estejam questionando a Deus, mas estão questionando: será que realmente isto me foi prometido? Será que esta bênção está reservada para mim? Será que eu não interpretei mal? Será que Deus realmente queria, por exemplo, que eu tivesse uma família? Porque eu estou vendo desavenças, eu estou vendo dificuldades financeiras pesando sobre a família, fazendo com que a paz familiar corra risco, a subsistência familiar corra risco. Será que Deus queria que eu casasse? Porque tem alguns conflitos, né? A minha companheira, minha esposa, o meu marido, parece que muitas vezes eles não estão felizes, né? Será que Deus queria que eu abrisse este negócio, por exemplo? Porque o mercado está complicado, os clientes estão fugindo, tem tantas dificuldades. Será que isto é da vontade de Deus? Então, este tipo de dúvida pode aparecer
até mesmo naquelas pessoas que são as mais sinceras de coração. Não é que elas estejam duvidando de Deus, mas elas duvidam realmente se interpretaram corretamente. Será que Deus tinha esta bênção reservada para mim? E sim, Deus tem bênçãos reservadas. Só que o fato desta bênção ser reservada, o fato de haver essa promessa, não quer dizer que não haverá ainda alguma dificuldade, que não haverá alguma guerra, alguma batalha. E esta batalha, ela pode ser contra um inimigo externo, e Deus vai te dar poder e força para este enfrentamento, mas pode ser uma batalha contra ti também, contra o teu medo, contra a tua dúvida, contra o teu estado de espírito negativo. Eu tenho outras observações aqui anotadas, então eu vou passar adiante. Outra coisa que é muito comum são as desconfianças que se levantam. E quando eu falo de desconfianças, agora eu não estou falando daquelas desconfianças internas, não. Mas pessoas que estão ao nosso lado e que começam a suscitar desconfianças. Ah, eu sabia que isso não ia dar certo. Olha só, não investe nisso, não aposta mais nisso. É interessante que muitas vezes essas pessoas, quando tudo dá certo, lá no futuro, elas dizem que sempre acreditaram. Não sei se já passaste por isso. Eu já passei, assim, em momentos onde eu sentia um direcionamento para fazer algo, em momentos onde eu sentia uma vontade muito grande, às vezes vontades que eu sabia que vinha do alto, às vezes vontades que eram simplesmente coisas do meu coração. Enfim, pessoas que estavam ao meu lado diziam que aquilo não iria dar certo, que eu iria me arrepender, que não iria funcionar. E bem, eu insisti e eu tive algumas vitórias. E estas mesmas pessoas, depois da minha vitória, tiveram a coragem de dizer que sempre acreditaram. Ah, eu sempre soube, eu vi, enfim, esse tipo de coisa. Eu espero que tu passes por algo assim na tua vida, porque ainda que tu vejas que essas pessoas estão mentindo, que lá atrás elas disseram que eu deveria desistir, que tu deverias desistir, que tu irias te arrepender, mas enfim, a falsidade delas representa a vitória em tua vida. E isso é muito, mas é muito, muito, muito legal mesmo. Mas a verdade é esta, que pessoas se levantam tentando suscitar desconfianças. E a Bíblia nos alerta quanto a isso. Por exemplo, eu lembro agora da parábola do semeador. A parábola do semeador tem algumas advertências quanto ao que pode acontecer com as sementes de Deus lançadas em nosso coração. E uma das advertências é aquela que diz o seguinte, que pássaros podem pegar essas sementes que ainda não penetraram na terra e roubá-las. E, bom, tem muitos destes pássaros tentando realmente roubar o nosso ânimo, tentando realmente roubar a nossa confiança, tentando nos desencaminhar, tentando remover aquelas sementes que foram lançadas em nosso coração. Olha, não deixes isto acontecer. Confia em Deus, confia na promessa, coloca tudo isto em oração, porque sim, estes pássaros existem e eles podem estar ao teu lado agora, dizendo coisas em teu ouvido. Uma pessoa que já está passando por dificuldades, que não esperava tais dificuldades, ela acaba ficando muito vulnerável à ação destes pássaros, que acaba sendo uma ação maligna, deletéria. Outra coisa que é muito comum, sabe? É a saudade do passado. Olha, a Bíblia muitas vezes menciona o povo de Deus dizendo coisas como eu tinha saudade daqueles tempos de escravidão. Lá, pelo menos, eu tinha algumas garantias e agora que eu estou nas mãos de Deus, eu não tenho nada. Muitas vezes. E como a Juliana lembra no vídeo dela, muitas vezes é um povo que viu o poder de Deus agindo, sabe? Deus libertando o povo da escravidão, a mão forte de Deus, o mesmo povo que viu o mar se abrir pelo poder de Deus, esse mesmo povo mais adiante desconfia. Esse mesmo povo. Eu sei que tu pode pensar assim, não, eu não desconfiaria. Eu, se visse o poder de Deus, eu não desconfiaria, mas a verdade é que nós somos frágeis. A desconfiança não vem pelo poder de Deus, ou não, né? Pela magnitude do poder de Deus, pela grandeza de Deus, vem pela nossa fragilidade e pequenez.
E nós somos tão frágeis que nós podemos testemunhar o poder de Deus e duvidar. Será que foi, de fato? Será que é um efeito especial? Será que é uma mentira? Será que é um delírio da minha parte? Este tipo de coisa acontece. E quando isso acontece, muitas vezes aquele mesmo povo que foi testemunha do agir de Deus, do poder de Deus, pode dizer, não, agora está muito ruim, eu tenho saudade do passado. Olha, naquela época que eu não tinha o meu negócio, por exemplo, eu tinha mais paz, eu tinha mais tempo. Eu tinha amigos verdadeiros, né? Eu não precisava me preocupar com nada. O povo de Deus dizia de outra forma, né? Eu tinha saudade da época do Egito. Eu devia ter morrido no deserto. Enfim, uma saudade do passado. E o passado, sem dúvida alguma, faz parte da nossa história. Mas nós não fomos chamados para ficar presos ao passado. Nós fomos chamados para levar a nossa história sempre adiante, garantidos pelo poder de Deus. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. O maior milagre que nós podemos receber nestes momentos ainda não é a realização da promessa, mas é o próprio milagre da fé, o milagre da confiança, o milagre da coragem, da capacidade de se colocar nas mãos do Deus vivo, de se colocar na dependência de Deus. Neste texto, nesse drama do livro de Números, né, em algum momento, Deus se levanta e diz para aquele povo: até quando vocês não irão confiar em mim? Sabe, é como se Deus dissesse assim, apesar de tudo que eu faço, apesar de ter tirado vocês da escravidão, apesar de ter dado maná para vocês, apesar de todas as manifestações de poder em favor de vocês, vocês não acreditam em mim. Até quando vai continuar assim? Acho que essa pergunta é uma pergunta que todos nós devemos, né, nos fazer. Né? Até quando nós não confiaremos o suficiente? Porque, olha, muito cuidado, às vezes nós pensamos que confiamos e não confiamos tanto assim. Eu fiz outro vídeo onde eu falei sobre o esmorecimento da fé. Às vezes a fé vai se apagando e a pessoa sequer nota. Eu acho que nas orações, sempre nós devemos colocar a ativação da fé, o engrandecimento da fé. Uma das dádivas que devemos pedir ao próprio Deus é o aumento da nossa fé, porque sim, a fé é um dom de Deus. No meio disso tudo estão aqueles que são os murmuradores, né? Aqueles que ficam reclamando. Eu acho que é muito tentador. Desculpem, gente, de vez em quando treme aqui esse computador, a câmera está em cima do meu computador. Espero que isso não atrapalhe a concentração de vocês. Mas, enfim, é muito tentador ficar reclamando, mas eu acho que nós deveríamos substituir a reclamação. Os murmuradores, eles são sempre mal vistos. E o murmúrio, tudo bem, um murmúrio ou outro em algum momento, como eu disse, nós somos frágeis. Isto não é um problema gravíssimo, mas o murmúrio constante, sim, é um sinal de que nós estamos perdendo a comunhão com Deus. Sim, o murmúrio é um sinal de que nós estamos nos afastando do poder do Espírito de Deus. Sim, o murmúrio é um sinal de que nós estamos trilhando pelo caminho contrário, o caminho da fragilidade. Então, uma queixa eventual é uma coisa, uma queixa contínua já é um grave sinal. Se isto tem acontecido contigo, está na hora de ligar o alerta, porque este é um indício de que há um esmorecimento, tá? E este esmorecimento, a longo prazo, pode trazer grandes prejuízos. Se está acontecendo agora isso contigo, diante dos problemas, diante dos conflitos, diante da dúvida, meu Deus, o Senhor me prometeu, por que tanta dificuldade, por que tanta dor?
este é o melhor momento. Sabe para quê? Para que tu te deixes quebrar, para que tu te deixes morrer e renascer em Deus. Morrer o teu eu, assumir a tua impotência diante de Deus para poder receber a potência dele. Nós temos que nos colocar na dependência de Deus por duas razões e, ao falar delas, eu finalizo este vídeo que já está grande demais. Por dois motivos. Por dois motivos nós devemos nos colocar na dependência de Deus. O primeiro deles é porque somos impotentes. Nós não temos poder ou força para realizar por conta própria as coisas, por mais que tentemos. Olha, eu me lembro daquele alerta que Paulo faz a Timóteo, né? Muito cuidado aqueles que confiam nas riquezas passageiras deste mundo. Entende assim? Ainda que nós sejamos ricos, ainda que nós tenhamos dinheiro e recursos, às vezes esses recursos vão embora. Na história do Brasil isso já aconteceu várias vezes. Pessoas que sofreram golpes, perderam dinheiro, pessoas que tinham garantias, que faziam tudo certinho, e de repente a situação política do país modifica, de repente surge um presidente que decide arrestar tudo aquilo que as pessoas tinham na poupança, enfim, gente que perde tudo de uma hora para outra. E pessoas que não conseguem colocar em primeiro lugar a vontade de Deus em suas vidas, sabe? O reino de Deus é a sua justiça e aceitar aquilo que a palavra diz, tudo mais será acrescentado. Enfim, pessoas que tentam confiar na sua própria força, no seu próprio trabalho, na sua capacidade de realizar. E não, nós somos impotentes. Quem realiza é Deus. Quanto mais nós nos entregamos e permitimos a ação de Deus através das nossas vidas, nossa, tudo fica muito mais fácil, tudo fica muito mais leve. Então, essa entrega, este quebrantamento, é exatamente porque nós somos impotentes. Porque nos custaria muito tentar controlar tudo, tentar direcionar tudo, mesmo que consigamos. Olha, ainda quando conseguimos, é a tanto custo. Aquilo que a pessoa consegue, ela não consegue curtir. E aquilo que ela consegue ter, muitas vezes não vira um canal de bênçãos para outra pessoa. Então, o primeiro motivo é esse. Sabe qual é o segundo motivo? É que quando nós confiamos apenas em nós mesmos, ou mais em nós mesmos, o processo nos deforma. Então, aos poucos, nós nos tornamos pessoas perversas e nem notamos. Ao pouco, o brilho da fé se apaga e nós nem notamos. Isso já aconteceu comigo. O brilho da fé foi se apagando aos pouquinhos e eu nem notava. Então eu escapei assim, nossa, por um triz da completa condenação. Isto é terrível, sabe? Eu fui ficando morno, E há um alerta bíblico quanto aos mornos. Eu acho impressionante que isso é pouco falado nos púlpitos das igrejas, né? Fala-se muito sobre a angústia, fala-se muito sobre o vazio. Vocês que estão vazios, venham para cá, recebam a palavra de Deus, recebam o Espírito de Deus. Fala-se muito, né, para aqueles que vivem naqueles pecados, que são os pecados mais conhecidos, mas pouco se prega aos mornos. E é também uma coisa terrível. Talvez alguns dos que me ouçam estejam passando, já passaram por isso, e vocês sabem que essa mornidão, ela é complicada. Apesar dela ser considerada equilíbrio em alguns lugares, o morno ele é considerado um equilibrado. É algo do ponto de vista espiritual terrível. Então essa busca, ela pode nos deformar, mesmo quando conseguimos. Olha, muitas vezes nós não conseguiremos por conta da nossa fragilidade e da nossa impotência. Mas outras vezes nós conseguiremos, mas isto pode nos custar bastante. Pode custar uma transformação, uma deformação interna tão grande que não vale a pena. A pessoa conseguiu, mas ela não curte. A pessoa conseguiu, mas escapuliu dela a fé.
A pessoa conseguiu, mas agora ela está morna. A pessoa conseguiu, mas isso custou algo que lhe era essencial. A pessoa conseguiu, mas, por exemplo, perdeu a salvação, perdeu a comunhão com Deus. Sabe qual é a melhor coisa? A melhor coisa a fazer é se entregar. Deus tem uma promessa na tua vida. E essa promessa há de se realizar. Por quê? Porque o Deus vivo é um Deus garantidor do cumprimento das suas promessas. Ele não mente. Ah, tem uma batalha? Sim, mas o mesmo Deus que te prometeu, ele vai te dar forças para superar a batalha. Ah, tem um grande desafio? Sim, esse mesmo Deus vai te dar poder para ter vitória sobre todos os desafios. Que o Senhor te abençoe ricamente. Amém. E até o próximo vídeo.